bem-vindos a todos vocês que chegaram aqui ao canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, para você que ainda não me conhece. Eu sou terapeuta e uma vencedora de um relacionamento com um psicopata. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre os 5 pontos fracos de um narcisista. Como você pode desarmar o narcisista? Quais são as frases? De que forma você pode falar com o narcisista? Primeiramente, vocês precisam entender que o narcisista ele vive de suprimento. É o suprimento que faz o narcisista se movimentar, estar vivo, se sentir vivo. Quanto mais você vai dando atenção, validação ao narcisista, você vai alimentando o seu ego, porque ele precisa dessa validação. Então, quando você não dá esse suprimento à validação que o narcisista ele precisa, esse self criado por ele se desmorona. Então, nada faz sentido, porque é necessário ele se ver como o centro das atenções. É necessário ele humilhar, desvalorizar, menosprezar qualquer pessoa para que ele possa se sentir validado, né? Para que ele possa fazer valer esse self imaginário que é criado por ele para que ele possa esconder esse interior fracassado, esse interior vazio. E conhecendo os pontos fracos de um narcisista, é a forma de você se defender, se proteger de uma pessoa maligna, uma pessoa perversa, cruel, mentirosa, uma pessoa sem empatia, uma pessoa sem a menor consideração, respeito. O narcisista ele não respeita ninguém. A visão de mundo do narcisista é ele. E tudo que existe fora dele são objetos. São objetos que estão ali para servi-lo. Então, uma pessoa, pelo narcisista, é vista como um objeto, onde ele vai tirar e extrair esses suprimentos para a validação dele. Então, a gente precisa se proteger, porque são pessoas tóxicas. Existem narcisistas aí com um grau mais elevado, que são perversos mesmo, cruéis, e a gente precisa se afastar, a gente precisa se cuidar. Claro que tem casos, até porque eu vou citar esses pontos fracos de uma forma de você se proteger, se defender, não cair na manipulação do narcisista, é exatamente para aquelas pessoas que não tem como se afastar. Às vezes são pessoas que têm filhos com narcisistas, às vezes é um narcisista que está num ambiente familiar, onde de tempo em tempo não tem como, essa pessoa precisa estar com esse narcisista. Às vezes é um ambiente de trabalho. É claro que a melhor forma é o afastamento, tá? Mas se não há essa possibilidade, a gente precisa se cuidar, se proteger e não fornecer esse suprimento aos narcisistas. É preciso também entender que existem muitas pessoas com traços narcisistas, né? São características isoladas que muitas vezes a gente acaba se confundindo e achando que aquela pessoa é narcisista. Porém, o narcisista, ele é um narcisista quando ele tem essa patologia. Então, tem aí as regras de características, né? Estão aí no DSM-5, no Manual de Diagnóstico da Psiquiatria, e ali estão todas as características, no mínimo são 5, dentre as características contidas no Manual de Diagnóstico. E existem pessoas tóxicas, sim, que não têm o transtorno de personalidade. Porque se a gente lidar com pessoas que acabam nos prejudicando, tirando nossa paz, acaba também influenciando para aquilo que não é legal, ultrapassam nossos valores, pessoas invejosas. Então a gente precisa manter distância, essa é a verdade. A gente precisa, claro,
né? Fazer aí essa autoanálise e perceber também até que ponto eu não posso ser tóxica com alguém, até que ponto eu posso prejudicar alguém. Então a gente precisa também se analisar, melhorar naquilo que está atrapalhando a nossa vida, está atrapalhando o nosso relacionamento com as outras pessoas. Não é só observar, né, as falhas, os erros das outras pessoas. A gente precisa também estar sempre atento ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos, o que a gente vem fazendo, né, com a nossa vida e também o que a gente vem prejudicando a uma outra pessoa. E o fato é, se é um narcisista patológico, gente, acabou. Acabou porque é um comportamento repetitivo, é um comportamento permanente e essa pessoa não muda. Então vamos aos 5 pontos fracos do narcisista, que eu sei que é isso que vocês querem ouvir. Então o primeiro ponto que eu vou citar aqui é você dizer ao narcisista que não acredita nele. Você virar para o narcisista e dizer assim: eu não acredito no que você está falando, prove-me que você está falando a verdade, né, de forma segura. Eu não acredito em tudo isso que você está falando. Então você está invalidando o narcisista. Você está indo de encontro àquilo que o narcisista ele está tentando te enganar, te manipular, tentando mostrar para você que ele é uma pessoa inteligente, especial. E quando você não aceita qualquer palavra do narcisista, você percebe que ele está mentindo, que ele está criando ilusões, e você é firme e você diz para o narcisista que não é isso tudo, que não acredita no que ele está falando, você está o invalidando. E o narcisista, ele precisa ser validado. Ele precisa que as pessoas acreditem no que ele está falando, no que ele está mostrando ou fazendo, e ele não aceita que as pessoas venham de encontro ao que ele diga. Então, sempre tem que prevalecer a palavra do narcisista. Agora, muito cuidado quando você está lidando com um narcisista perverso, né? Isso requer cuidado, porque há casos e casos. Há narcisistas que eles não chegam a certo ponto, né? Quando é um narcisista de um grau mais elevado, são os malignos, são os narcisistas com comorbidade com psicopata ou o próprio psicopata, dependendo da pessoa, o local. Então, que requer todo um cuidado, tá? Porque sempre que você não aceita a palavra do narcisista, vai de encontro, dependendo do narcisista, claro que isso vai ferir o narcisista. Isso vai criar a ferida narcísica e ele não vai querer aceitar. Então é bom ter cuidado, o ambiente, com quem, mas a gente precisa sim se defender. A gente não tem que alimentar o narcisista. Se nós já temos o conhecimento sobre transtorno de personalidade, a gente precisa sim entender que aquele ego do narcisista, aquele senso de grandiosidade, nada mais é do que um selfie. É um selfie que ele cria para que as pessoas o vejam como um ser superior, um ser que está acima de tudo, de todos e que só prevalece a palavra dele. Segundo ponto, você dizer para o narcisista: o seu comportamento não faz o menor sentido. Os narcisistas, eles são incapazes de olhar para dentro de si. Eles são incapazes de fazer uma autoanálise, de perceber que o comportamento dele está fora de um padrão saudável. Então não existe narcisista se analisar, tá? Fazer autoanálise, não existe. Eles vão sempre olhar o externo, eles vão sempre projetar no outro aquilo que ele é
e a própria validação que eu falei anteriormente. Então, eles precisam da validação e eles precisam projetar. Sempre ver o errado na outra pessoa. Não existe esse filtro, não existe essa análise. Deixa eu me ver no que eu estou errando, deixa eu analisar meu comportamento, deixa eu analisar o meu agir, a minha fala. Isso não existe para o narcisista. Terceiro ponto, você dizer para o narcisista que ele não tem o seu apoio. Esse é um ponto que realmente atinge muito o narcisista. Porque o narcisista, ele precisa ver as pessoas obedecendo às suas ordens, aceitando o que ele diz. Ele precisa ter o controle sobre a situação, controlando a vida das pessoas. Então, se você diz para o narcisista que ele não tem seu apoio, você também está o invalidando e você está mostrando ao narcisista que você tem a sua opinião, o seu pensamento e você não vai mudar para agradar. Você não vai mudar seus pensamentos, suas atitudes, porque você precisa agradar o narcisista, mas ele se sente nessa posição. Então, isso vai fazer com que você imponha limites ao narcisista e também venha tirar ele lá do pedestal em que ele acha que ele está. Quarto ponto, se você vira para o narcisista e fala, eu te vejo uma pessoa muito sozinha, no fundo você é uma pessoa solitária. E esse tipo de frase, esse tipo de argumento que você tem com o narcisista, isso vai mexer com a autoestima do narcisista. Porque, na verdade, a autoestima do narcisista é baixíssima. Mas ele precisa criar essa imagem de ser superior, de ser forte, de ser determinado, de ter o controle para esconder essa fragilidade. Eles vão se vestir como se fosse uma armadura, tá? Isso é para proteção desse ego frágil e também esconder a sua vulnerabilidade. Quinto ponto, o medo de ficar sozinho. O narcisista, ele precisa, como eu falei no início, ele precisa de pessoas. Ele não consegue lidar com ele mesmo. E são as pessoas que dão a vida ao narcisista. É a validação, é o senso de controle, grandiosidade, aquele momento em que o narcisista ele provoca você e você tem reações, você discute com o narcisista, aí você está dando o alimento. Então, esse medo da solidão, porque ele não vai saber lidar com quem ele é. Ele não vai saber lidar com o que ele sente devido a essa casca. Então, ele sozinho, ele não tem como validar. Ele não tem como criar esse selfie. Porque não vai ter ninguém que ele possa usar, manipular, controlar, destruir, para que ele se perceba superior àquela outra pessoa. Eles são, na verdade, como predadores. Então, eles estão sempre à caça de uma presa. E as presas são quem? São as pessoas. E sem as pessoas, eles morrem de solidão e morrem de fome. Tá, gente? Claro que o narcisista ele vai estar sempre buscando alguém, nem que seja o mínimo de suprimento. Mas a verdade é, se não tivesse ninguém que fornecesse quaisquer suprimento ao narcisista, ele não suportaria. Porque ele não teria como validar esse falso eu. Não se esqueçam, confrontar um narcisista é a pior coisa que você possa fazer. Cada vez que você debate, você está fornecendo suprimento ao narcisista. Então, você não vence um narcisista debatendo com ele, discutindo com ele. Porque ele vai sempre se achar na razão e você está dando esse suprimento. Mesmo que você xingue o narcisista,
mas ele não vai tomar isso para ele. Ele vai ser indiferente. Ele vai transformar tudo isso em um jogo para usar contra você. Então, você vai estar alimentando o narcisista. Então, esqueça, debater, discutir, dar seu tempo, né? Seu precioso tempo. Só em você parar para estar discutindo com o narcisista, ele já se vê como grandioso. Porque é como se você estivesse deixando a sua vida, o seu tempo para dar atenção a ele. Se você dá atenção a ele, ele vai se sentir poderoso, ele vai se sentir uma pessoa ilustre, porque você está dando atenção a ele. Infelizmente, é assim que ele se vê. Não que você parar e conversar com uma pessoa, isso é a coisa mais natural, você conversar. Uma pessoa saudável, ela vai entender que aquilo ali é um diálogo, é uma conversa, né, normal, é uma discussão, até mesmo se for uma DR, que essa pessoa vai entender que é uma discussão, onde um fala, outro fala, até chegar ao consenso. Agora, para o narcisista, não. A sua atenção é como se você desse poder a ele. Então, não adianta discutir. Além de você não chegar a lugar nenhum, você vai sempre ser a errada da história, ele vai projetar, ele vai te provocar, ele vai apontar o dedo para você, você vai se desgastar, você vai perder o seu precioso tempo, é como se você estivesse falando com uma parede. Então, não adianta, tá? Debater com o narcisista, não. Agora, se você não tem como se afastar, porque essa é a melhor forma, se afastar. Pelo menos você é menos uma pessoa que vai alimentar o narcisista, já que nem todo mundo sabe que existem pessoas narcisistas e psicopatas, então você vai ser menos um alimento para o narcisista. E assim também você vai se proteger, vai evitar se estressar, se aborrecer, se magoar, se ferir, ficar cada vez mais ansiosa, porque isso requer mexer com o seu psicológico, com o seu emocional, então não vale a pena, tá? Discutir não vale a pena. Então, conhecendo os seus pontos fracos, no caso, quando você não pode se afastar desse narcisista, é você tirar o poder do narcisista, é você tirar o controle do narcisista, é você fazer o narcisista perceber que ele não tem como comandar a sua vida, que ele não tem como influenciar você. Então, se não há possibilidade de afastamento, sim, procure sim perceber os pontos fracos e a melhor forma de você lidar com o narcisista para que ele não ultrapasse a medida com você e acabe te prejudicando. Mas o afastamento total, com certeza, é a melhor forma, tá? Se afastando do narcisista. Se você pode, faça isso. Gente, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem, divulguem sobre esse assunto. Se inscrevam aí no canal. Essa é a forma do canal crescer, a gente poder divulgar sobre esse assunto. Aqui na descrição do vídeo está o link do meu curso, Como Identificar um Narcisista. É um curso no qual você vai entender toda a dinâmica de uma pessoa narcisista, saber lidar, saber entender esse comportamento. Também tem a autoajuda, como sair de um relacionamento abusivo, como você vencer um relacionamento abusivo. São muitas informações que contém nesse curso e o melhor, são informações muito didáticas, no qual você vai compreender de forma muito fácil e assim você poder se cuidar, tá bom, gente? Se afastar de pessoas narcisistas e também vencer. Você que saiu de um relacionamento assim, está com dificuldade, esse curso vai te ajudar. E você que busca a sessão de terapia, aqui na descrição do vídeo também estão todos os meus contatos. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.